Oi gente, eu sou a Bruna, pra quem não sabe, e depois de muitos anos eu tô de volta aqui pro YouTube. Tava com muita saudade de gravar, de falar com a câmera, e eu achei que nada melhor do que começar com uma resenha, que era o que eu fazia muito no meu antigo canal e que eu tava com muita saudade de fazer. Bom, a resenha de hoje é sobre o livro Ricardo e Vânia, O Maquiador, A Garota de Programa, o Silicone e uma História de Amor, do Chico Felitti. E você provavelmente já ouviu falar sobre o Chico Felitti, porque ele é o responsável por aquele podcast que ficou muito hypado da Mulher da Casa Abandonada, sabe? O Chico, ele é um jornalista e um escritor brasileiro. Pra quem não sabe, a primeira vez que alguma coisa dele bombou na internet foi a reportagem sobre o Ricardo, que é mais conhecido como o Fofão da Augusta. Quem é de São Paulo com certeza já ouviu falar, e muita gente de fora de São Paulo também já ouviu falar sobre ele. Ele fez essa reportagem para o BuzzFeed e a reportagem viralizou, e aí ele acabou evoluindo essa reportagem para o que a gente tem aqui nas minhas mãos, que é o livro Ricardo e Vânia. Bom, a minha trajetória com o Chico é assim: eu comecei a escutar o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Eu achei a forma como ele narra as coisas muito interessante, então eu fui atrás de outras coisas, e eu acabei me deparando com um podcast do Ricardo, do Ricardo e Vânia, no Spotify, e ele na verdade narra só a primeira parte do livro, que é a parte do Ricardo, e eu fiquei com muita vontade de descobrir mais sobre aquela história, enfim, saber mais a fundo a história dele e da Vânia, e foi quando eu tive vontade de comprar o livro e comprei e não me arrependi. Gente, sério, o livro é incrível. Como vocês já perceberam, o livro conta a história do Ricardo, que era conhecido como Fofão da Augusta de uma maneira muito negativa, porque ele colocava silicone no rosto. E aí o silicone era colocado da maneira errada, era um silicone errado, então o silicone pesava muito e ele ficava com aquelas bochechas caídas igual o Fofão, então ele ficou conhecido como Fofão da Augusta. O livro ele conta a história baseado em relatos de diversas pessoas que tiveram contato com o Ricardo e com a Vânia, inclusive o próprio Ricardo e a própria Vânia. Então a primeira parte conta a história do Ricardo, quem ele era, de onde ele veio, então tem relatos de amigos próximos, a escola de trabalho, tanto quando ele panfletava, quanto ele era cabeleireiro. Traz relatos de familiares, de pessoas que viram ele na rua e quiseram falar um pouco sobre, então é bem interessante. Para além disso, também traz o relato do Ricardo. O Chico conseguiu encontrar com o Ricardo, entrevistou ele diversas vezes, tiveram vários encontros e acompanhou um pouco do final da trajetória dele, porque o Ricardo infelizmente faleceu, e o Chico acompanhou também esse processo do luto da família, enfim, ele estava presente nesse momento da vida do Ricardo. E é muito interessante ver essa narrativa de uma pessoa que era tão conhecida, tão icônica dentro da cidade de São Paulo, ser tão desconhecida e tão ignorada ao mesmo tempo. E aí a segunda parte do livro é quando o Chico conhece e se encontra com a Vânia. A Vânia foi o grande amor da vida do Ricardo, e a Vânia era uma mulher trans, e quando ela estava com o Ricardo, ela não era Vânia ainda, ela não tinha transicionado ainda. É muito lindo, assim, a forma como o Ricardo continua amando a Vânia, mesmo não sendo mais a pessoa que ele achava que era, no início do relacionamento dos dois. A segunda parte é muito mais focada na Vânia e como ela está hoje, porque ela saiu do Brasil, ela foi para Paris e ela trabalha como garota de programa lá, e ela conta toda a trajetória dela, de como foi chegar lá, a vez que ela foi presa, e ela conta um pouco também sobre o relacionamento dela com o Ricardo, como era, porque acabou, enfim, coisas nesse sentido. É uma história que poderia ser muito banal se não falasse sobre a realidade das pessoas em situação de rua, da realidade das pessoas LGBTQIA+ aqui no Brasil, se não falasse sobre a realidade de mulheres que saem do Brasil para ser garotas de programa, sabe? São histórias de duas pessoas, mas que representam uma grande parte da população brasileira, e é por isso que a história fica tão intrigante e você fica tão emocionado enquanto você vai lendo, sabe? Eu fiquei muito tocada mesmo. A respeito das minhas impressões, eu gosto muito da narrativa do Chico. Ele consegue descrever os lugares, as pessoas, as sensações no ponto certo para você se inserir na história, para você se sentir dentro da história, mas não o suficiente para você ficar enjoado ou achar aquilo excessivo, sabe? Então, assim, algumas vezes eu senti que eu tava dentro do quarto de hospital junto com o Ricardo, escutando aquela conversa, e essa sensação é muito gostosa. Fazia tempo que eu não lia um livro que eu me sentia dessa forma. Eu vi algumas críticas a respeito de como ele se insere, dentro das
da história que ele tá narrando, assim, o Chico, ele vira um personagem daquela história, porque ele interage com a pessoa que ele tá ali investigando, ele cria contato, ele cria laço com os entrevistados. Mas eu gosto porque humaniza muito a história, humaniza muito o personagem. Essa é uma crítica que eu tenho, porque o Chico, ele romantizou até o Ricardo, sabe? Ele floreou muito o Ricardo, na minha opinião. Então, no início, você cria uma imagem de que, tipo, meu Deus, coitado do Ricardo, ele era uma pessoa muito indefesa e não, depois você vai vendo que ele é um ser humano normal, ele cometia muitos erros, ele era tóxico também com algumas pessoas em alguns momentos. Ele era uma pessoa como qualquer outra e isso você percebe consigo mesmo, porque o Chico não deixa essa brecha, sabe? Eu sinto que ele tenta evitar criar uma má impressão sobre o Ricardo. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito desse fato dele se inserir dentro da história, porque eu acho que humaniza, sabe? Não vira aquela coisa assim, um personagem qualquer. Não, é uma pessoa que ele interagiu, ela existe mesmo. Não é fictício, sabe? É a realidade dura, bruta aqui. Eu gosto bastante de como o livro é estruturado. Ele é por capítulos bem curtos, assim, tá vendo? E o título dos capítulos diz respeito às pessoas que vão contar algum relato. Então, se esse capítulo é a Bruna, então, que tá contando da experiência dela com o Ricardo, o título do capítulo vai ser Bruna. E eu achei isso bem legal porque evita de criar confusão entre nomes de personagens e nome de pessoas que vão aparecer só uma vez, sabe? O livro ele traz algumas imagens, tanto do Ricardo com a Vânia, como só da Vânia. Mas eu sinto falta de fotos do Ricardo. Eu acho que talvez ele pudesse ter acesso a elas com a família ou alguma coisa assim. Tem poucas fotos só do Ricardo, bastante fotos da Vânia. E eu queria que fosse mais equiparado, assim, sabe? Tivesse fotos dos dois. E uma outra crítica que eu faço é que o livro é bem salgado, o preço. Eu acabei de olhar, ele tá R$66. É um livro pequeno, apesar de uma grande pesquisa. Né? Ele viajou para Paris, ele viajou para Araraquara várias vezes e tudo mais, mas né, no Brasil a gente sabe que as pessoas já não leem muito e eu sinto falta de um livro mais acessível. E apesar de eu gostar muito da história da Vânia e da história do Ricardo separadamente e da deles juntos, eu senti que o livro tem 3 bruscos momentos, que é o primeiro momento, que é quando você tem a história do Ricardo, daí você tem uma breve história dos dois, que é um pouco vaga porque nem o Ricardo nem a Vânia falavam muito sobre isso. E aí você tem a história da Vânia, também bem brusca, tipo, história da Vânia. Senti falta de uma transição talvez mais suave. Eu entendo que foi assim que aconteceu pra ele, né? O Ricardo tava ali e de repente o Ricardo faleceu e foi quando ele teve esse contato com a Vânia, então foi realmente um corte brusco, né? Enquanto leitora, eu senti esse baque de transição muito rápida. Bom, gente, esse foi o livro Ricardo e Vânia. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha e eu espero que tenha deixado vocês com vontade de ler, porque é um livro muito bonito, é um livro emocionante. Eu chorei lendo. Também recomendo que vocês escutem o podcast. Acho que é interessante também pra você ter na cabeça como era a voz dessa pessoa, e aí você lê, e aí você consegue juntar as 3 coisas, tipo voz, imagem e história, sabe? Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima!